dia, irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor estejam conosco. Amém. Enquanto eu me organizo aqui, os irmãos podem já ir abrindo as Bíblias em Gênesis, livro de Gênesis capítulo 11, a partir do verso 10. Diz assim a santa palavra do Senhor: São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou a Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou a Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou a Terá. E depois que gerou Terá, Naor viveu 119 anos e gerou filhos e filhas. Terá viveu 70 anos e gerou a Abraão, Naor e Arã. São estas as gerações de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Terá, seu pai, ainda vivo. Abraão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. O Senhor disse a Abrão, verso 1 do capítulo 12: Saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão com o Senhor, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló ficou com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Arã. Abrão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Arã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: Darei esta terra à sua descendência. Ali, Abrão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste.
Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre em direção do Neguebe. Amém. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Curvemos as nossas cabeças. Bendito Deus, Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos diante de mais uma porção do livro de Gênesis que será exposta diante de nós. Deus, concede-nos graça, que o Teu Espírito Santo me auxilie para que eu possa ser claro e transmitir aquilo que Tu tens para falar com o Teu povo. Que também o Espírito Santo atue, Senhor, nos corações de cada um aqui presente, para que possam entender, compreender e ser edificados pela Tua Santa Palavra. Eu rogo a Ti, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Os irmãos devem ter percebido que há uma mudança significativa em relação à genealogia do capítulo 5. Nós vamos ler, por exemplo, que Éber viveu 34 anos e gerou a Peleg, e depois gerou Peleg. Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Há uma mudança daquela sentença que nós lemos repetidas vezes no capítulo 5, que viveu tantos anos e morreu, e morreu, e morreu. Aqui ela é substituída pela repetição da sentença, viveu tantos anos. Nós não ouvimos aqui a sentença e morreu. Viveu tantos anos e depois que gerou filhos e filhas, viveu tantos anos. Nós vamos ver isso com mais profundidade mais à frente. Mas, irmãos, aqui nós vamos considerar 3 sessões diferentes de Gênesis esta manhã, e cada uma delas serve a um propósito distinto, porém todas estão no livro pelo mesmo motivo. Que motivo é esse? Contar-nos a história da redenção, da providência de Deus e sua fidelidade ao resgatar o seu povo. Para isso, então, nós analisaremos a genealogia de Sem, a breve sessão sobre os descendentes de Terá, pai de Abrão, e finalmente o chamado de Deus e a resposta de Abrão a esse chamado. De antemão eu peço perdão aos irmãos se sair aqui um Abraão, né? Nós estamos habituados a ler com frequência os textos que falam de Abraão, e quando nós nos deparamos com Abraão antes de ser Abraão, que no caso era Abrão, né? É fácil de nos confundirmos com esses dois nomes. Vamos então, vejamos em primeiro lugar a genealogia de Sem. No primeiro sermão sobre Gênesis, irmãos, se não me falha a memória, eu mencionei que o livro é dividido em 2 grandes partes, 2 seções. Nós temos dos capítulos 1 ao capítulo 11, esses 11 capítulos compõem a primeira parte, e os capítulos 12 ao final compõem a segunda parte, sendo que esta segunda parte ela ainda é dividida em algumas pequenas seções, certo? Então os primeiros capítulos tratam da história do mundo, da criação em geral, enquanto os capítulos 12 até o capítulo 50, de número 50, o último capítulo, focam na história de uma família, a de Abraão. Então os capítulos 1 a 11, veja, abrangem cerca de 2000 anos de história, enquanto que o restante do livro, 39 capítulos, certo? Cobrem apenas 200 anos. Nós vemos que o ritmo diminui consideravelmente, e nós também podemos perceber que
a quantidade de anos vivida por cada um dos personagens também diminui drasticamente, certo? Então, a genealogia do capítulo 11, ela serve como uma espécie de articulação entre essas duas partes do livro de Gênesis. Ou seja, o objetivo principal desta genealogia é tornar absolutamente clara a conexão entre Noé, Sem e Abraão. Nesse sentido, e em alguns outros sentidos, ela é semelhante à genealogia do capítulo 5, cujo propósito principal do capítulo 5 é nos levar de Adão até Noé. No entanto, esta genealogia de Gênesis 11 também difere daquela do capítulo 5 em um aspecto fundamental. Gênesis 5, como comentei anteriormente, ele enfatiza a morte resultante do pecado de Adão. A genealogia do capítulo 5 enfatiza naquela repetição da sentença e morreu. E morreu para cada um dos personagens citados na genealogia do capítulo 5. Enquanto Gênesis 11 foca na vida e viveu. E esta vida, irmãos, é resultado da fidelidade de Deus à sua promessa em Gênesis 15. Então, essa diferença entre essas duas genealogias é central para esta passagem e para o restante do livro. Por quê? Assim também notamos uma mudança de tom. Ele passa de predominantemente maldições com bênçãos sutis. Nós lemos do capítulo 1 até o capítulo 5 de Gênesis inúmeras maldições, resultando em morte por causa do pecado. Então ela muda drasticamente para predominantemente bênçãos com maldições mais discretas. Isso não significa que o restante do livro de Gênesis seja só alegria, mas sim que a partir de então ele enfatiza mais a fidelidade de Deus do que o fracasso da humanidade. O que o autor quer a partir de então é enfatizar, exaltar a graça, a misericórdia e a fidelidade de Deus, em contraste com o fracasso da humanidade no Jardim do Éden, quando caiu em pecado e desobediência. Então, por meio dessa genealogia, nós somos lembrados de que servimos a um Deus de fidelidade, de graça, misericórdia e bênção. Ele deseja que nos voltemos para Ele com fé e sejamos então resgatados da maldição do pecado. Consideremos agora os descendentes de Terá, nosso segundo ponto. Irmãos, esses versículos, embora breves, eles introduzem a próxima seção da genealogia de Gênesis. Especificamente a sexta seção do Toledot. Os irmãos lembram que eu utilizei esse termo e expliquei numa outra oportunidade? Toledot, geração. Então aqui nós temos a sexta geração de 10 gerações que vão de Gênesis, a partir do verso 27 do capítulo 11 até o verso 11 do capítulo 25. Ok? A genealogia de Sem conecta então as duas grandes seções do livro. Enquanto esta breve recapitulação dos descendentes de Terá serve como introdução à segunda grande seção do livro de Gênesis. E ela nos apresenta os personagens principais, os relacionamentos, as condições e os cenários
o pano de fundo das histórias que vão se seguir, que virão em sequência. Então, vamos destacar alguns pontos importantes aqui. O primeiro deles é: Abrão é filho de Terá. Tá bom. Por que isso é importante? Irmãos, isso é significativo porque a fidelidade de Abrão, ela é vista mais claramente em contraste com a infidelidade de seu pai. Veja, como é registrado, por exemplo, em Josué 24, verso 2, Terá, junto com muitos de sua família, serviu a outros deuses. Era um homem idólatra. Era uma família pagã. Então, Abrão, ele não veio de um berço crente, que cria no Deus verdadeiro. Ele vinha de um contexto imerso em deuses falsos, em deuses pagãos. Então isso é importante nós notarmos. Segundo aspecto é que Arã, filho de Terá e pai de Ló, morreu. Por que isso é importante? Isso explica por que Ló permaneceu com Abraão, em vez de com seu pai. Isso é um detalhe importante para as narrativas que vão vir a seguir. Como que nós saberíamos o porquê de Ló, sobrinho de Abraão, estar com ele em determinados momentos? E também a fidelidade de Ló ao Deus de Abrão. Então isso é um aspecto importante. O terceiro é que Sarai, esposa de Abrão, era estéril, não podia ter filhos. Esse detalhe, irmãos, ele é crucial, porque a esterilidade de Sarai torna a glória de Deus no cumprimento das promessas, principalmente a promessa em Gênesis 3,15. No cumprimento das promessas da aliança, ainda mais evidente. Ora, o nosso Senhor Jesus Cristo é descendente de uma mulher estéril. E por último, aliás, em quarto aspecto é que Abrão recebeu o chamado de Deus enquanto ainda estava em Ur. E isso é tão importante que é mencionado novamente lá em Atos 7, capítulo 2, aliás, Atos 7, verso 2 ao 4. Isso é essencial para entendermos o contexto do chamado de Deus a Abrão. E também explica por que Terá, Abrão e Ló saíram de Ur e pararam em Harã antes de seguir para Canaã, para dar contexto, conforme a narrativa de Gênesis 12:1. E por último, o último aspecto é que Harã era a terra natal de Terá. Isso explica porque eles pararam lá ao invés de seguirem diretamente para Canaã. E porque era apropriado que Terá fosse sepultado ali. Então, irmãos, esses pontos, embora breves, fornecem um contexto não apenas histórico, mas principalmente teológico. O foco não é apenas o contexto histórico familiar de Abrão, mas a revelação de tudo isso faz parte do grande plano de resgate de Deus para a salvação de pecadores. Devemos, como os primeiros leitores de Gênesis, maravilhar-nos com a sabedoria, a misericórdia, graça e poder de Deus, que é demonstrada e evidenciada mesmo em eventos mais simples. E demonstra que Ele está realizando a sua obra de redenção. Graça. Esses são detalhes simples que muitas vezes são ignorados
Veja, irmãos, nós frequentemente, como eu já falei, somos levados a saltar as genealogias, sem nos atentar a esses detalhes, que elas fornecem contexto para coisas importantes. Com tudo isso, chegamos a um dos textos chave de Gênesis, e de certa forma de todo o Antigo Testamento, que é o chamado de Deus a Abrão e a resposta fiel a este chamado. Analisaremos cada um deles, mas ouçam isso. Esses poucos versos marcam o início dos israelitas como povo. E não somente isso, esses poucos versos definem o propósito de sua existência. Vejamos o chamado de Deus a Abrão. Verso de número 1. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te desprezarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir disso, irmãos, eu quero chamar a nossa atenção para 4 coisas extremamente importantes. A primeira delas é que Deus escolheu Abrão e, através dele, Israel incondicionalmente. Notem o seguinte: não se diz uma única palavra sobre o motivo do chamado de Deus. Abrão, estou te chamando porque tu é um homem piedoso. Não. Tudo é apresentado com 6 palavras simples. Então, o Senhor disse a Abrão. Ponto. Veja, irmãos, embora Noé fosse considerado um homem justo antes de Deus o escolher para ser salvo através da arca, tal declaração não é feita sobre Abrão. Nos relatos sobre Noé, nós lemos que ele era reconhecido em meio ao povo em que vivia como um homem justo. Ele não era um pagão no meio de pagãos. De fato, isso parece ser uma parte significativa do propósito do chamado de Abrão. Não havia nada nele que se destacasse. Não havia nada nele que o fizesse desejável. Assim como em nenhum de nós. Ele vinha de um lar pagão, de um lar idólatra. E nós podemos entender aqui, irmãos, que vindo desse contexto, Abrão também era pagão. Até então Abrão não adorava e não conhecia o Deus dos deuses. Não havia motivo para ele ser chamado. O único motivo era a misericórdia, a graça e o favor de Deus em eleger homens perdidos, mortos em seus pecados e delitos, para que assim pudesse cumprir com seus propósitos, demonstrando apenas a fidelidade de Deus às suas promessas. Tudo de bom que viria a ele
e por intermédio dele era inteiramente e claramente resultado da escolha de Deus, do favor de Deus. Graça, favor imerecido, e não do mérito de Abrão. Irmãos, a fé e a obediência de Abrão seguiram como resposta ao chamado de Deus. Não foram em nenhum aspecto a base desse chamado. E isso, como grande parte da realidade do Antigo Testamento, visa nos apontar para uma realidade espiritual ainda maior. Ou seja, como mencionei antes, as pessoas, os lugares e os eventos históricos do Antigo Testamento visam, em grande medida, nos dar imagens vivas da realidade espiritual em que todos os eleitos vivem por meio de Cristo Jesus. Dessa forma, então, o chamado de Abrão, nesse chamado, nós encontramos Romanos 9,16 personificado. Portanto, escreve o autor, o apóstolo Paulo aos Romanos, a nossa salvação não depende da vontade ou do esforço humano, mas de Deus, que tem misericórdia. Misericórdia. Deus foi misericordioso em chamar para junto de si uma multidão de perdidos, em reconciliar consigo mesmo uma multidão de rebeldes. Nisso se revela a imensidão da graça e do favor de Deus. Não há injustiça aqui, como muitos acusam, de que se isso fosse verdade, de que se isso realmente é uma verdade bíblica, de que Deus elege alguns para a salvação e outros para a perdição, Deus estaria sendo injusto. Não, Deus está salvando uma multidão em meio a uma multidão ainda maior de perdidos. Deus está chamando a reconciliação, uma multidão em meio a uma multidão ainda maior de rebeldes contra a sua vontade. Isso é graça, misericórdia, porque se Deus fosse dispensar sobre nós a sua justiça, todos estaríamos perdidos, destinados à morte eterna. Deus escolheu resgatar um povo para si, por sua livre graça, não porque mereçamos, mas porque Ele é misericordioso, porque Ele é gracioso. Nisso nós devemos encontrar humildade, gratidão e louvor ao nome do Senhor Altíssimo. Digno és, Senhor. Segundo o chamado de Deus na vida de Abrão, foi claro e inconfundível. Nós não sabemos qual foi a forma do chamado inicial de Deus a Abrão, mas nós sabemos que foi claro e inconfundível. Não foi uma impressão subjetiva, uma sensação. Não, foi algo claro, profundo e verdadeiro. Seja qual for a forma que tenha assumido, foi recebido como uma inegável e específica comissão divina. Abrão não se perguntou se era Deus quem falava com ele, o que Deus havia dito, o que Deus queria dizer ou o que ele deveria fazer em resposta. Cada uma dessas coisas ficou clara e eram inconfundíveis. O Senhor disse: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, deixa a casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. Abrão deveria deixar seus pais, sua família e partir para uma terra que Deus o guiaria. E assim é para você e para mim. Ela é clara e suficiente. Irmãos, quando pretendemos discernir a vontade de Deus para nossas vidas, a única pergunta que devemos fazer em oração, e até mesmo aos nossos irmãos e irmãs em Cristo, é esta: o que Deus já disse sobre isso em sua palavra. Não precisamos esperar por sensações subjetivas ou um tipo de intuição interna. Veja, embora Deus possa concedê-las, o pai da mentira também pode. Contudo,
Deus continua sendo real, presente e pessoal. Seu Espírito Santo habita em nós, atuando de maneira constante em nosso benefício. Porém, Deus escolheu revelar a sua vontade a nós por meio de sua palavra. É por meio dela que nós conhecemos o nosso Deus. É por meio dela que nós conhecemos a vontade do nosso Deus. É por meio da sua palavra que nós conhecemos aquilo que Ele exige de nós, para que a nossa adoração seja agradável a Ele. Em terceiro lugar, os detalhes do chamado de Deus não foram revelados. Deus não dá detalhes quando chama Abrão. Irmãos, se a nossa esperança e confiança estivessem totalmente em Deus, seguir sua ordem de deixar tudo o que conhecemos, nossa casa, nossa terra, amigos e bens, seria uma tarefa simples e realizada com alegria. No entanto, como todos nós ainda lutamos para confiar totalmente em Deus, até mesmo as menores exigências divinas podem nos parecer pesadas. Imagine então a ordem dada a Abrão. Irmãos, Abrão estava vivendo há 75 anos naquele mesmo lugar. Abrão estava convivendo com seus parentes, pai, amigos, irmãos, sobrinhos, há 75 anos. E então ele recebe uma ordem de Deus para deixar tudo isso sem paz e sem saber para onde ele estava indo. Esse foi o chamado de Deus para Abrão. Deixa tudo o que você conhece e conheceu até os teus 75 anos, deixa isso para trás, porque eu vou te mostrar algo novo. O autor aos Hebreus diz que ele saiu sem saber para onde ia. O que Deus exigiu de Abrão é o que Ele frequentemente exige de nós, senhores. Viver pela fé e não pelo que vemos. Devemos nos perguntar se escolhemos viver pela sabedoria humana e terrena ou pela fé nas promessas do Senhor. Muitas vezes as circunstâncias ao nosso redor, e infelizmente, irmãos, até mesmo dentro da igreja, nos empurram para viver conforme a visão e a sabedoria do homem. Contudo, a vontade e os mandamentos de Deus, como Abrão descobriu, muitas vezes não se encaixam com os caminhos do homem. As promessas de Deus são frequentemente contra-intuitivas e aparentemente impossíveis. Como assim uma mulher estéril vai dar descendência a Abrão? E a principal de todas elas é a promessa de salvação pela fé no sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. Isso é loucura para o mundo, mas é o poder de Deus para aqueles que creem. Portanto, irmãos, assim como vimos em Abrão, somos chamados a viver pela fé, não pela vista. Mesmo quando não recebemos todos os detalhes, o Senhor nos assegura que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E é nessa confiança que devemos caminhar. Todas as coisas
cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Por fim, Deus prometeu abençoar Abrão e todas as famílias da terra por meio dele. Verso 2: E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te desonrarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa, ela se desdobra em 3 bênçãos principais. A primeira delas é que Abrão se tornaria uma grande nação. Deus promete que pela obediência de Abrão, ele se tornaria o pai de uma grande nação, numerosa e frutífera. Isso não se limita apenas ao crescimento físico de sua descendência, irmãos, mas implica a formação de um povo escolhido, que seria uma demonstração visível da fidelidade de Deus às suas promessas. A segunda bênção, o nome de Abrão seria engrandecido. Deus faria com que o nome de Abrão fosse grande e conhecido por toda a terra. Isso significa que Abrão, em sua obediência, seria elevado e reconhecido, não só por sua própria grandeza, mas como um reflexo da honra e do poder de Deus. Ele seria um exemplo de como Deus exalta aqueles que andam segundo a sua vontade. E a terceira bênção é que Deus abençoaria Abrão para que fosse uma bênção. Vejam, as 2 primeiras bênçãos sempre tiveram o propósito de levar a uma terceira. Através de sua obediência, a bênção de Deus fluiria para todas as famílias da terra. Como? Através da obediência de Abrão, da aliança firmada com ele, da promessa de sua descendência, descendeu aquele que seria o Salvador, aquele que seria a bênção para todas as famílias da terra. A maior das bênçãos, Deus planejou que a bênção de Abrão fluísse para o mundo através dele, e todas as nações conheceriam a bondade e a graça de Deus através daquele que descendeu dele, aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Além disso, irmãos, o texto destaca que Deus, em sua soberania, estabeleceu que o mundo seria abençoado ao honrar Abrão ou amaldiçoado em desonrá-lo. Isso implica em que essa dinâmica reflete o desdobrado plano divino, em que Deus manifesta sua graça e também a sua justiça. Assim, a resposta do mundo a Abrão é, em última análise, uma resposta ao próprio Deus, demonstrando tanto sua graça nas bênçãos, quanto sua justiça nas maldições. As maldições, ou as provações, são justas. De fato, o que Deus prometeu foi muito, mas muito além do que Abrão poderia imaginar. Porém, esse é o Deus que servimos, o Deus soberano, que transforma
condenados, miseráveis, em vasos de honra. Para quê? Para a sua glória. Sua misericórdia e graça são infinitamente maiores do que qualquer expectativa humana, irmãos. Até mesmo as dádivas que são envoltas em dificuldades, até mesmo as dádivas, os presentes que vêm embalados em embalagens espinhosas, têm o propósito redentor, sendo mais gloriosas do que qualquer desejo terreno. Portanto, louvemos a Deus por suas dádivas, agradeçamos por sua bondade e peçamos que Ele nos conceda um coração grato, para que as nossas vidas se tornem testemunhos vivos de sua graça redentora no meio de um mundo perdido. Abraão foi chamado para ser um testemunho vivo da graça, da fidelidade e da misericórdia de Deus para com pessoas, para com povos perdidos e miseráveis. Então sejamos gratos ao Senhor. Então peçamos ao Senhor que nos dê uma alegria profunda, para que nossas vidas se tornem testemunhos vivos de sua graça, de seu favor imerecido para com pecadores miseráveis. A obediência fiel de Abrão. Nosso último ponto. Abrão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Abrão tinha 75 anos quando partiu de Harã. Levou Sarai, sua mulher, seu sobrinho Ló, todos os bens e o povo que haviam adquirido em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Quando chegaram à terra de Canaã, Abrão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Naquela época, os cananeus estavam na terra. O autor aos Hebreus expressa desta forma, verso 8 do capítulo 11: pela fé, Abrão obedeceu quando chamado, e partiu para um lugar que havia de receber por herança. E partiu sem saber para onde ia. Ele continua: pela fé, foi habitar na terra prometida como em terra alheia, pois aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. Esses textos nos revelam, irmãos, vários aspectos custosos da obediência de Abrão, os quais tornam sua resposta ao chamado de Deus ainda mais admirável. O primeiro aspecto é que Abrão obedeceu imediatamente. Quando Deus disse vai, assim partiu Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado. Vejam, não há qualquer indício de questionamento, de hesitação, reclamação de sua parte. Também não há sinal de obediência parcial. Abrão prontamente e integralmente obedeceu a ordem de Deus, demonstrando uma fé prática e ativa. Prática e ativa. O segundo aspecto é que Abrão obedeceu mesmo em idade avançada. Ele tinha 75 anos quando deixou Harã. Observe que os registros de Gênesis, a partir do capítulo 11, mostram que a expectativa de vida humana está diminuindo rapidamente. Então, Abrão já era considerado um homem idoso, ainda que viesse a viver até os 175 anos. Sua disposição em atender o chamado de Deus nessa idade torna sua obediência ainda mais
notável. Nós aprendemos que nem a idade avançada isenta os servos de Deus de realizarem obras difíceis e de obedecerem prontamente ao seu chamado. Um terceiro aspecto é que a obediência de Abrão o conduziu a um ambiente hostil, um ambiente idólatra. Abrão sai do meio de uma terra idólatra, do meio de uma parentela idólatra, e novamente ele chega em um lugar, em um ambiente idólatra. O texto diz que ele foi até o Carvalho de Moré. Este local é associado a práticas religiosas pagãs e adoração a ídolos. Além disso, irmãos, a menção de que os cananeus estavam na terra não era um detalhe insignificante. Por quê? Porque para os primeiros leitores de Gênesis, os israelitas, que conheciam muito bem a perversidade dos cananeus, essa informação sinalizava a realidade de que Abrão estava entrando em um território difícil e perigoso. Essa obediência corajosa de Abrão prefigura o chamado de todos os crentes a confiarem em Deus, mesmo em meio a ambientes adversos. Agora, todos esses elementos juntos, sua pronta obediência, sua disposição em idade avançada e a sua fidelidade em meio à idolatria, tornam ainda mais notável a fé de Abrão. Irmãos, em resposta graciosa, o Senhor não apenas lhe falou novamente, mas condescendeu em manifestar-se visivelmente a ele, como um sinal de seu favor, e para confirmar-lhe a promessa e fortalecer o coração para o caminho que ainda iria percorrer. Então o Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Que bênção! Que bênção incomparável! Em sua bondade, o Senhor confirmou a Abrão que ele caminhava em obediência, e que tal obediência era agradável aos seus olhos. Irmãos, que bênção! Que bênção! Quando temos a confirmação de que a nossa obediência, a confirmação de que o nosso ajuntamento para adorar o Senhor, a confirmação de que o nosso culto prestado ao Senhor é agradável a Ele, porque está sendo feito e oferecido conforme é descrito em Sua Santa Palavra. E então Deus permitiu que Abrão contemplasse a terra destinada à sua descendência como herança perpétua. E vejam, mais uma vez, Abrão responde como? Com fé viva e ativa, erguendo em adoração um altar ao Deus que lhe havia aparecido. Fé viva e ativa. Então, ele construiu um altar ao Senhor que lhe havia aparecido. O texto continua dizendo que ele mudou-se para a região montanhosa a leste de Betel e armou sua tenda com Betel a oeste e Ai a leste. E o texto fala novamente: e ali construiu um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Num espaço muito curto, essa expressão é repetida, de que Abrão ergueu um altar ao Senhor e o adorou. Assim como Noé, como
A fé respondeu à graça divina com adoração. Abraão também correspondeu às misericórdias do Senhor com culto e ação de graças. Ó senhores, fomos criados para adorar, criados para contemplar e nos deleitar na graça abundante de Deus, criados para provar e ver o quão bom é o Senhor, criados para reconhecer e refletir a glória do Altíssimo. Deus prometeu engrandecer o nome de Abrão, mas Abrão, movido pela fé, engrandeceu o nome do Senhor seu Deus de antemão. Agradeçamos, pois, a Deus por esta imagem simples, mas que é profundamente verdadeira, da vida que é vivida pela fé. Uma vida de obediência, uma vida de contínua adoração, e que juntos firmemos o propósito de andar assim, de dia em dia, para a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para concluir, permita-me ressaltar um ponto de imensa importância. Note, a obediência de Abrão não apenas demonstrou a autenticidade de sua fé, mas ela nos ensina uma lição vital. Preste atenção. Uma fé verdadeira sempre se traduzirá, sempre redundará em obediência. A fé genuína, como a de Abrão, não é passiva, mas é uma fé ativa, movendo-nos a agir em conformidade com a vontade de Deus. Como cristãos, irmãos, nós somos chamados a refletir constantemente sobre as questões, sobre essas duas questões fundamentais. A primeira, como posso ser salvo, é essencial e deve ser constantemente posta diante de nós. A resposta, que nunca devemos deixar de proclamar, é clara e imutável: somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo. Como posso ser salvo? Somente pela graça, somente pela fé, somente em Cristo. Que jamais nos afastemos desta verdade preciosa, a rocha sobre a qual a nossa salvação repousa. No entanto, também devemos fazer uma segunda pergunta, igualmente crucial: como posso saber que possuo uma fé verdadeira, uma fé que me leva à salvação? Como podemos ter certeza de que nossa fé não é uma mera crença superficial, mas uma fé genuína? A resposta encontra-se no crescimento contínuo em obediência alegre. Não somos salvos por nossa obediência, mas uma vida marcada por uma obediência crescente e alegre é indiscutível um sinal da fé salvífica. Assim como nós sabemos que uma árvore está viva quando ela dá frutos, ou que uma casa está firmemente construída ao ver seus alicerces, sabemos que nossa fé em Jesus é autêntica quando nossas vidas refletem
de maneira crescente, uma obediência que se regozija nos mandamentos de Deus. Esta obediência alegre, irmãos, é um dom concedido pelo próprio Deus, conquistado por Cristo e fortalecido pelo Espírito Santo. No entanto, ela é ao mesmo tempo uma marca indispensável da fé verdadeira. Onde há um crescimento genuíno em obediência, devemos nos alegrar. Mas onde essa obediência estiver ausente, arrependamo-nos, creiamos novamente e voltemos ao Senhor. Ele, em sua infinita misericórdia, nos recebe e nos transforma, conformando-nos cada vez mais à sua imagem, a imagem do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Assim, irmãos, olhemos para esta passagem com corações cheios de gratidão, permitindo que ela nos ensine como uma fé simples, como uma fé genuína, que honra a Deus, pode transformar nossas vidas e as vidas daqueles que nos cercam. Reconheçamos com humildade que possuímos um privilégio, o privilégio maior que Abraão, que é saber que o verdadeiro objeto da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. Abraão não sabia disso na sua época, não claramente, mas nós temos um grande testemunho. Temos algo muito maior que Abraão. A nós foi revelado, a nós foi dado um privilégio de saber que o verdadeiro objeto de nossa fé é o nosso Senhor Jesus Cristo. Que depositemos toda a nossa esperança nele e nos alegremos na obra salvadora, transformadora e abençoadora que certamente seguirá em nossa jornada. Louvado seja Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém e amém.